atrela com essa ideologia que é destruir a família, tudo que a gente lutou para conquistar, quer tirar a inocência das crianças, tudo isso está atrelado à pedofilia, defendem até a zoofilia, então tudo isso a gente quer combater. Se for para tirar ela do país, a gente tira. Se você acabou de chegar neste canal, não posso deixar de dizer que eu sou a Jana Viscardi, eu mesma, e eu estou aqui hoje para fazer algumas observações sobre essa fala que eu extraí da manifestação que foi feita contra a presença da teórica americana Judith Butler, que veio a São Paulo para dar uma palestra sobre democracia, mas ela tem alguns estudos sobre gênero, e as manifestações contrárias à vinda dela estavam focadas no questão de gênero, com a qual ela trabalha já há alguns anos e tem alguns livros publicados sobre o tema. E o objetivo desse meu vídeo é a gente poder olhar para a maneira como as informações chegam até nós através da linguagem e como é que a gente absorve essas informações e como a gente para e faz uma reflexão antes de trazer todas as informações à flor da pele para dizer, não, é mesmo, isso é um absurdo ou isso não é um absurdo. Nesse caso específico, eu quero concentrar um pouco o nosso olhar sobre a maneira como as informações estão estruturadas nessa fala, porque ela foi a fala de muitas pessoas que se manifestaram contra a presença da Judith Butler no Brasil. E aí eu dou destaque aqui para algumas coisas. A primeira é que as pessoas que são contrárias à reflexão sobre os papéis de gênero dos indivíduos na nossa sociedade costumam chamar essas questões de questões relacionadas à ideologia de gênero, e nesse caso ideologia é visto como uma forma muito negativa. E aí eu gostaria de convidar algum filósofo que tiver interesse em falar comigo sobre o termo ideologia e como é que ele vai sendo empregado ao longo da história, eu adoraria, porque eu já li sobre o assunto, mas não me sinto apta para falar sobre isso. Para além disso, a pessoa usa uma palavra muito forte, que é destruir. Destruir o quê? A família. A família é uma instituição que tem muita força no Brasil e que tem um valor emocional muito grande. As pessoas pensam a família como esse lugar de proteção, de cuidado, de carinho e de atenção. E aí quando você diz que essa ideologia quer destruir a família, de fato a pessoa se assusta e pensa, nossa, então eu sou contrária a essa ideologia. Para além disso, a gente tem uma outra coisa aqui que é muito importante, quer dizer que quer tirar a inocência das crianças. Quando alguém vem e diz que ela vai ser tirada e arrancada, é claro que você vai pensar, nossa, essa teoria, ela é realmente péssima para nossa sociedade. E aí, na sequência, essa pessoa vai dizer que tudo isso está atrelado a uma coisa que se chama pedofilia. A pedofilia é o desejo sexual por uma criança. E aí você fala, meu Deus, mas isso é um grande absurdo, isso é uma questão que está fora de cogitação, eu não posso defender a pedofilia, e aí, portanto, eu vou ser contrário a essa ideologia. E aí defendem até a zoofilia. E aí zoofilia... Meu Deus, mas zoofilia é uma aberração, é o desejo sexual por animais, isso é um grande absurdo. Esse discurso, da maneira como foi construído, e não foi o único, eu vi muitas pessoas que usaram exatamente as mesmas palavras, pedofilia, família, zoofilia, crianças e destruição. Isso é de uma desonestidade intelectual muito grande, porque isso aqui não traz informações sobre o que é a teoria da Judith Butler sobre as questões de gênero, e na verdade só promove o medo. E através do medo, outras pessoas que não têm a menor ideia do que se trata essa teoria vão dizer, meu Deus, isso é um absurdo, vamos abominar a possibilidade dessa mulher, inclusive, falar no Brasil. Quando a gente vai buscar uma informação, a gente precisa tentar ao máximo ouvir aquilo e pensar, ok, tá me trazendo uma informação clara e precisa, ou só julgamentos de valor, ou só frases de efeito que agrupadas me trazem essa emoção, e com ela eu fico atordoada e penso, não, eu preciso, isso é algo abjeto que eu preciso tirar da minha vida, né? E aí, quando a gente faz isso, você deixa de promover uma discussão que ela é saudável, que permite a gente pensar, ok, existem indivíduos que passam por situações constrangedoras, que não têm direitos e que não têm a sua liberdade permitida na nossa sociedade, porque fazem parte de uma comunidade que é relegada aí à marginalidade, digamos assim. E aí, para isso, eu queria trazer até um exemplo da minha cidade, um caso lá de Votuporanga, a cidade de onde eu venho, em que o prefeito se reuniu com pastores para discutir, e na notícia estava dizendo inclusive isso, discutir ideologia de gênero. E já começa aí a desonestidade, porque quando se fala a palavra ideologia de gênero, o que a gente tem é, de novo, essa negatividade sobre esse termo, algo que deve ser abominado e abolido, e não é disso que se trata. Discutir papéis de gênero na nossa sociedade é muito importante para a gente entender as necessidades de uma comunidade que é vítima constante de preconceitos, né, e de falta de direitos pelo Estado. E aí, nesse caso de Votuporanga, o prefeito, quem ele chamou para falar sobre isso? Os pastores.
E aí eu pergunto pra você, esses pastores, eles fazem parte da comunidade LGBT? Eles são as pessoas que enfrentam as dificuldades em relação àquilo que é o seu gênero? Porque aquilo que é atribuído a você quando você nasce, você nasceu, tá lá a pepeca, é menina, e se você se sente em paz e tá bem satisfeito com isso, maravilha, mas se você não está em paz com o gênero que lhe foi designado ao nascimento, você vive toda uma sorte de dificuldades e enfrentamentos na sociedade que muito provavelmente esses pastores não têm conhecimento, porque eles não são as pessoas que vivem essas dificuldades e esses enfrentamentos, e não são as pessoas a que faltam os direitos do Estado. E aí eu me pergunto, como é que a gente pode promover uma discussão saudável quando, por exemplo, nesse caso, um prefeito chama apenas pastores e não líderes, inclusive, de outras religiões, e muito menos membros da comunidade LGBT, pessoas trans, às vezes travestis, para discutir esse tema, para dizer do que se trata isso, ou então teóricos que discutem a questão de gênero e falam sobre a questão de gênero nas ciências sociais, na filosofia, na linguística ou qualquer outra área, né? Quando a gente não faz essa escolha, a gente já acabou com o debate, ele já não é mais possível. E aí, de novo, essa fala que eu trouxe aqui no começo, ela reverbera desse jeito, porque a gente continua promovendo a ignorância. E quando eu digo isso, não é porque essas pessoas que estavam lá, nesse exemplo que eu dei do debate, são ignorantes, mas porque não são elas as pessoas que lidam com essas questões no dia a dia. Então, portanto, não são elas o foco da palavra, não são elas que deveriam ter, a princípio, a palavra para falar sobre isso. É o Estado que promove os direitos, é o Estado que vai pensar as políticas públicas para esses indivíduos, e como é que esse Estado resolve chamar somente esse grupo de indivíduos para falar sobre isso? Então não está certo isso, minha gente. E aí, se você é uma daquelas pessoas perdidas e fala, meu Deus, eu não sei o que pensar sobre a questão dos papéis de gênero, eu te convido para ver os vídeos que eu já fiz aqui no canal. Eu vou deixar um card aqui para você olhar, para ver qual é a realidade que essas pessoas enfrentam todos os dias e o que é que uma teoria que pensa os papéis de gênero quer entender, né? E aí eu deixo, por exemplo, a fala da Judith, que é: o objetivo dessa teoria era gerar mais liberdade e aceitação para a gama ampla de identificações de gênero e desejos que constituem a nossa complexidade como seres humanos. E aí, aqui é muito importante a gente pensar na complexidade dos seres humanos. As pessoas costumam usar como argumento, mas quem nasceu menina é menina e quem nasceu menino é menino. Então, talvez na sua realidade seja assim, mas em todo o mundo não é essa a realidade única e exclusiva. E isso não significa que a sua família vai ser destruída por isso, mas que existem diferentes modelos de família, de indivíduos e de relações. E aí é importante a gente pensar nesse conceito de mudança ou de permanência. As famílias e a ideia de família, elas vão mudando ao longo do tempo, da vida, da história. E isso não significa que o seu modelo não vai poder mais existir, mas significa que esses outros modelos de família ou de indivíduos que eram preteridos e ignorados e relegados ao preconceito exclusivamente, eles têm seu lugar, eles devem ter palavra, eles devem existir no mundo. E hoje em dia, com a internet, a gente tem a possibilidade de ler, de ver vídeos e de ouvir podcasts, e muitas são as possibilidades de informação para que a gente conheça mais e mais, né? E para que a gente vá se desfazendo desses preconceitos. É curioso que o termo ideologia de gênero tenha surgido lá dentro da Igreja Católica, num livro que fala sobre ideologia de gênero, mas esse lugar da Igreja Católica é um lugar da negação de muitas coisas, inclusive dos casos de pedofilia inúmeros que acontecem dentro da própria igreja. Então, como é que a gente pensa, né, essas questões quando elas são muitas vezes negadas em diferentes espaços? E como a gente promove discursos que são tortos, digamos assim, sem uma reflexão? E de novo, para não esquecer, a pedofilia acontece muitas vezes dentro de casa, gente. Não tem nada a ver com a comunidade LGBT. Então o meu convite aqui para você é para olhar com cuidado para a maneira como as pessoas estão articulando as palavras e proferindo discursos por aí. Tá bom? No ano em que a gente vai pensar a eleição, trago isso de novo, é cada vez mais fundamental que a gente pense aquilo que a gente está recebendo como informação e como está chegando da gente de maneira sensacionalismo, tá? Para a gente ter medo, susto e emoção exclusivamente e não raciocinar. Tá bom? Era isso que eu tinha para dizer para você hoje, tá? Eu te deixo aqui o meu beijo, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar por aí e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!